Oi, prezados. Vamos lá no nosso bate-papo novo agora, novo assim, entre aspas, né? Tentando responder aí, tentando esclarecer uma questão que nos foi apresentada sobre é possível identificar um período a partir do qual poderia se pensar que aquela atividade transformar-se-ia em sociedade anônima no presente? É sim, colega. Nós temos a indicação de elementos na doutrina nacional que pode ser utilizado como uma perspectiva de a partir de quando a ideia da SA começou a ser gerada. A doutrina nacional indica para a gente que na Idade Média já existiam atividades que eram representativas do que no futuro seria uma SA. E por que eles indicam isso? Porque atividades do Estado demandavam recursos e eram recursos vultosos. Então, uma única pessoa talvez não tivesse a quantidade de recurso necessário. Se não tem a quantidade de recurso necessário e junta várias pessoas fornecendo esse recurso, esse montante é formado. Que montante é esse? Capital. E esse capital é destinado à atividade para quem o demandava. Percebam que nesse formato eu estou juntando recursos, estou juntando capital. É isso que é interessante, que é importante para essa atividade. Nesse sentido, no tempo presente, isso vai vincular-se a uma das características da SA, que é o fato de ser uma atividade voltada para o capital e não para a pessoa que constitui a empresa. Depois nós vamos tratar disso com mais detalhe lá na frente, ok? É só para a gente ter uma perspectiva. Saindo da Idade Média para a Idade Moderna, os autores também nos indicam que esse formato de SA poderia ser percebido, alguma gênese dele, lá nas companhias das Índias Ocidentais holandesas, que eram patrocinadas pelo Estado. O Estado precisava de recurso para financiar essas atividades, e aí ele captava o recurso, com os credores, obviamente, e destinava a essa atividade aí das companhias ocidentais holandesas. Nesse sentido, o que os autores do direito brasileiro da área empresarial nos indica e nos esclarece? Que nós temos que ficar atentos ao fato de que esse formato empresarial ele acaba vinculando-se com um processo de transição do feudalismo para o capitalismo, o que envolve o aspecto mercantilista. Então, nós pensamos o seguinte: ao sair do feudalismo e transitar para o capitalismo, obviamente, empreendimentos necessitariam ser feitos, empreendimentos com alto volume de recursos, e aí juntavam-se pessoas e formava aquele capital destinando à atividade empresarial. Se a gente for olhar esse aspecto em específico, ele é uma característica da SA, que é uma sociedade formada de capital e não de pessoas propriamente dita. Tá? Apesar de que as pessoas são aquelas que fornecem o capital para a constituição da entidade. Voltando ao passado, então, uma das características é que essas sociedades anônimas lá do passado, se é que a gente pode chamar de sociedade anônima lá no passado, mas a gênese do que viria a ser SA no presente são vinculadas com empreendimentos ou atividades de grande volume. Se você for olhar as SAs no tempo presente, são demandas de recursos, melhor dizendo, que não são baixos. São valores, vamos falar assim, né? Até astronômicos em alguns casos, devido à magnitude do empreendimento a ser realizado. Tá? São altos valores despreendidos ou necessitados pelas SAs do tempo presente. E no passado, pela associação que é feita pela doutrina, não era muito diferente. Tá? Quando se pensa em fases, nós temos então as fases que são antes de 1808, de 1808 a 1850 e após 1850, que nós iremos tratar dela no próximo vídeo. Até lá!